Olá, tudo bem? Boa tarde. Oi, Rafael, Bem, tudo Rafael. bem? E você? Tudo certo. Prazer, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de todos. Bom estar conhecendo vocês. Bia, será que eu consigo jogar um slide aqui? Você precisa me dar permissão. Acho que eu Acho que tenho eu que te dar. consigo. Não, já Consegue? está indo. Foi. Foi? Ótimo. Foi. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Estamos sim. Tá bom. Então, em primeiro lugar, obrigado aí todo mundo pelo tempo e disponibilidade, né, de estar conhecendo um pouquinho da ANEEL, um pouquinho dos nossos produtos na plataforma. Eu vou dar um enfoque aqui principal no começo do nosso papo para a nossa estratégia multimercado, que eu acho que ela está num momento muito positivo e tem aí conquistado a carteira de diversos clientes. E depois, no final do papo, eu tento passar rapidamente, até sem slides, sobre o nosso fundo de ações, até porque a gente tem novidades aí nesses produtos aí surgindo na plataforma. Então, vai ser legal para comentar um pouquinho dessas novidades também, que em breve serão aí possível de vocês investirem. Mas antes de tudo, queria falar um pouquinho da ANEEL, né? Acho que é muito importante vocês saberem um pouquinho de como a gente está estruturado, do que é a casa. E a ANEEL é uma gestora que, apesar de ser pouco conhecida no mercado, né, eu acho que é pouco conhecida pelo feedback das pessoas. Eu até falo com a Bia, né, que é impressionante uma casa que tem quase 18 anos de história, que é tão antiga no mercado em gestão de fundos, em gestão de recursos de terceiros, ser uma casa que não se aproveitou e não se espalhou aí no mercado de varejo, né? Até pela nossa história, por a gente ter nascido ali em 2003, né? Onde no mercado aqui do Brasil a gente tinha a presença de poucos e grandes investidores, né? A gente foi construindo relacionamentos mais concentrados aí com os grandes bancos, com os grandes family offices. Então, hoje, para vocês terem ideia, né? Nossos maiores clientes são Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Acho que muito pela nossa história, né? De ter criado esses relacionamentos de longuíssimo prazo. E a gente pecou, de certa forma, em não aproveitar essa expansão recente, né? Porque vocês aí têm feito um papel excelente em levar essa qualidade de advisory, né, para os outros lugares do Brasil e para as pessoas que não tinham acesso a diversos produtos por ter um patrimônio melhor. Então, a nossa tarefa hoje aqui é levar a ANEEL para todos os lugares, é falar dos diferenciais dos nossos produtos e tentar passar para vocês um pouco do nosso DNA do que a gente faz quando a gente investe. E vocês vão perceber, se eu falar de um produto, se eu falar de dois, se eu passar por todos, a gente tem produtos que são diferentes da maioria do mercado. E por que isso aconteceu, né? Eu gosto de tentar contextualizar essa nossa cabeça com o nascimento da gestora lá atrás. A ANEEL nasceu em 2003, formada por um grupo de executivos que veio do Banco Patrimônio. O Banco Patrimônio era um banco de investimento aqui no Brasil, junto com Garantia, Pactual. Era um banco que formou diversos talentos naquela época, ali em meados de 90, e até por isso o banco foi comprado pelo Chase. E depois o Chase fez uma fusão com o JP Morgan, né, que acho que isso o mercado conhece bem. Mas então o nosso time ele tocava a asset do Banco Patrimônio, que depois foi passando ali para a asset do Chase, a asset do JP Morgan Chase, até aquele momento ali em 2002, 2003, que o mercado aqui brasileiro ficou muito incerto, né? Acho que os investidores externos ficaram ali com muita desconfiança do que seria o Brasil após a eleição do Lula em 2002. Então, diversos bancos gringos começaram a diminuir as operações deles no Brasil. E o JP Morgan Chase não foi diferente. Eles venderam a parte deles aqui, a operação deles no Brasil, para o Bradesco. E o time ali, nosso time de sócios fundadores, que tocava a asset naquele momento, decidiu aproveitar aquela possibilidade de sair dessa estrutura aí burocrática e robusta aí de grandes bancos e empreender e criar a ANEEL. Então a ANEEL nasce ali naquele momento muito turbulento de Brasil, em que o JP Morgan Chase vendia as operações deles para o Bradesco. Daquele momento ali nasce a ANEEL vindo da Asset e o Pátria vindo do IB, do Banco Patrimônio, né, o JP Morgan Chase. Então são duas gestoras aí muito tradicionais
Mas aqui a ANEEL sempre veio especializada em fazer gestão de produtos líquidos. Depois, com o passar do tempo, a gente passa até a fazer gestão de produtos ilíquidos, mas acho que esse contexto de momento de mercado, né, deu ali início numa gestora que começa com um produto multimercado, que é o que eu vou comentar aqui hoje, que é um produto multimercado que ele visa performar em qualquer cenário macroeconômico. Acho que é um produto que vai conseguir ser atraente, né, vai ser atrativo para uma carteira de um investidor, nesse momento tão incerto de Brasil, que a gente está aí com muita desconfiança do que vai ser o cenário para frente. Acho que ninguém esperava que a gente ia chegar 20 anos depois, quase, dessa forma que está, né? Acho que não tem nada do que se orgulhar do que o Brasil tem feito aí nas últimas 2 décadas. É impressionante como a gente só patina no nosso crescimento, mas, de certa forma, a gente desenhou um produto que consegue, e tem comprovado isso em 17 anos de história, realmente agregar valor em momentos que o Brasil não consegue andar da maneira mais aí construtiva. Então, um pouco sobre a gestora, né? Esse é o contexto do nosso nascimento. Com o passar do tempo, a gente veio se tornando uma gestora multiprodutos. Então, como eu falei, né, começamos com multimercado, depois viemos para outras estratégias de líquidos, fundos de ação, e o legal de como a gente está formatado é que essas áreas de gestão aqui dentro, elas são totalmente segregadas. Então, a ANEEL é uma casa multigestão, porque a gente tem times de gestão focados 100% nos seus produtos. A gente não trabalha com aquele modelo de, vamos fazer um time de gestão e vamos criar produtos derivados daquele time de gestão. A gente não gosta disso, a gente quer sempre dar independência para as áreas de gestão para explorar aquilo que elas fazem de melhor e que é a nossa vantagem competitiva. Então, hoje a gente é uma gestora com 17 anos de história, 17 anos fazendo gestão de recursos de terceiros, assim, 17 anos fazendo gestão de cota, se importando com o que é o sentimento do cliente no fim do dia, né? Então, hoje a gente chega a 5 bi sob gestão, batemos agora no começo desse ano, em 5 áreas de gestão, multimercado, private equity, 2 fundos de ação de empresas listadas, né? E um fundo long and short de ações. O time é composto por 50 pessoas, os 5 sócios fundadores que começaram ali em 2003 continuam na ANEEL até hoje. Acho que isso é muito legal, porque o time, a gente criou uma partnership realmente muito equilibrada. A gente não tem aquele cara que é o sócio controlador, que possivelmente é um ex-tesoureiro, ou então um cara que veio do Banco Central. Não tem essa grande figura aqui dentro. A gente gosta de dar autonomia para as nossas equipes conseguirem extrair o máximo ali da liderança delas e executar o trabalho da melhor forma, como eles fazem melhor. Então, é um time, como eu falei, de protagonistas, né? Não é um cara só aqui dentro. A gente preza aí por relacionamentos de longo prazo, por ter aí um cliente sempre aí com preservação de capital e, claro, né, agregando retornos aí de primeiro quartil na indústria. E acho que ter uma gestora de 17 anos de história comprova que a gente está sempre aí empreendendo, se renovando. O mercado não é o mesmo de 17 anos atrás. Há 17 anos atrás você não podia ter cota negativa, era crime. Então, mas sem mudar o nosso DNA e o jeito que a gente faz gestão aqui dentro. Aqui é um slide que conta um pouquinho da história do time, depois a gente manda para vocês, fica um pouquinho mais claro a trajetória do time como um todo. Então, aqui é o que eu falei um pouquinho sobre a nossa linha do tempo, né? A gente vai focar aqui, nesse primeiro momento, no Neo Multi-Estratégia, que é a nossa estratégia que nasce ali em 2003, hoje ela tem mais de 2 bi sob gestão. Depois disso, a gente também é um dos pioneiros a investir em private equity no Brasil, desde 2006. Depois, as nossas 2 estratégias de ações, né, 2 estratégias long only, cada uma bem diferente da outra, tá? Times de gestão totalmente segregados. E por último aí, a nossa estratégia long and short de ações, que ela está no final da linha do tempo, mas ela poderia estar aqui no começo, em 2004, porque a gente voltou a ter essa estratégia de long and short de ações, quando no ano passado a ANEEL fez uma fusão com a Argo Capital.
Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas a Argo era uma gestora especializada em long and short de ações, que foi fundada pelo Augusto Lange. O Augusto, que era o CIO da Argo, ele foi sócio fundador da ANEEL. Então, ele nasceu com a ANEEL lá em 2003, trabalhava com o time já lá no Banco Patrimônio. Depois ele passar 10, 11 anos aqui na ANEEL e tocar uma estratégia long and short de 2004 até 2014, ele saiu da ANEEL para fazer gestão long and short no Safra, e depois ali de 2, 3 anos, ele faz um spin-off da asset do Safra e cria a Argo Capital com seed money ali do Safra. Então, essa fusão que a gente fez no ano passado foi para repatriar aí esse sócio fundador que tinha deixado o time e trazer de novo essa estratégia long and short para a nossa grade de produtos. Então, hoje, quando vocês veem na plataforma os fundos da Argo, na verdade, em breve eles vão se chamar Neo Argo, e estão todos acoplados aqui dentro das nossas equipes de gestão. Então, considerem sempre aí os fundos da Neo e também os fundos da Argo como sendo os fundos da casa por aqui. Acho que, então, a gente vai focar aqui hoje no Neo Multi-Estratégia, né? O Neo Multi-Estratégia é a nossa estratégia multimercado, sem uma alavancagem, né? A nossa estratégia mãe, que não tem que tem um risco aí de 5 a 6% de volatilidade ao ano. E a gente em breve vai ter na plataforma também o Neo Provectus, que é o produto que é a mesma estratégia do Neo Multi 30, mas com um pouquinho mais de pimenta, né? Ele tem 1,5 vezes o risco do Neo Multi 30. Então, em breve, quando vocês verem aí os dois produtos, são a mesma coisa, é realmente para vocês encaixarem aí no perfil de risco de cada investidor. Aqui a gente coloca um slide de ESG, né, uma coisa que tá muito aqui dentro das nossas políticas, esteve já há muito tempo, mas acho que hoje a gente está tendo aí que formalizar, né, uma coisa muito mais avançada na indústria, e a gente está com uma agenda muito significante nisso. Os nossos analistas já são aí certificados pelo SASB, a gente tem também, a gente é signatário do PRI, e também do CDP, se não me engano, que são aí 2 certificados de investimentos responsáveis, né? Então, a gente está sempre olhando aqui para os nossos investimentos em empresas, principalmente com olhar ESG muito forte. Mas aqui, focando no multimercado, né, eu vou começar a dar algumas características do produto, e eu gosto de começar com esse slide, que é um slide que resume muito bem a estratégia e resume muito bem o que eu vou falar durante aqui a apresentação. Acho que o grande ponto aqui que eu quero salientar aqui do nosso fundo é que ele é um multimercado que tem 17 anos de história. Nesses 17 anos de história, a gente não teve nenhum ano negativo. E é um produto que tem predominância de estratégias de valor relativo. Foco aqui, para mim, é no predominância e no valor relativo. O que para nós é uma estratégia de valor relativo? É uma estratégia que vai para os mercados capturar o alfa, e não o beta, como a maioria dos multimercados macro faz muito bem. Então, a nossa especialidade é ter um fundo que busca gerar o alfa dos mercados. E por que eu falo predominância? Porque a gente busca dimensionar o produto para ter aí 3/4 do retorno vindo de estratégias de valor relativo e 1/4 vindo de estratégias direcionais. Então, a gente tem mandato, sim, para fazer direcionalidade. Só não é o ponto mais forte aqui da performance do nosso produto. Então, no final do dia, quando você pensa num produto que busca predominância em estratégias de valor relativo, ele é um produto que entrega uma menor dependência de cenário macroeconômico, porque você não depende das direcionalidades do mercado, e também ele entrega uma baixa correlação aos outros produtos multimercados da indústria, porque a maioria dos multimercados, eles buscam o beta, né? E tem até algumas estratégias, alguns produtos, que tem uma caixinha de arbitragem, que tem ali uma caixinha que extrai o alfa, mas eu não conheço outro fundo, e eu falo com muitos clientes aqui, pouca gente conhece algum produto que tenha uma predominância como a gente faz em estratégias de valor relativo, né? Então, nesse momento que fica tão difícil você conseguir entender o que é uma direcionalidade do mercado, é uma estratégia que tem muito apelo, porque ela agrega valor independente das direções,
E pensando numa alocação de portfólio de multimercados, quando você coloca um produto que traz descorrelação e que agrega retornos de maneira diferente, você tem uma carteira que no final do dia está entregando mais retornos com menos risco, né? É o poder aí da diversificação dentro de uma carteira de fundos. Então o Neo Multi 30, ele tem aí um retorno esperado de CDI mais 5, correndo 5 a 6% de vol ao ano. O Provectus 1 é basicamente uma vez e meia isso, então, para vocês saberem aí, dá para fazer uma conta aí sempre de cabeça, para entender qual seria o risco e o retorno esperado do produto, quando ele estiver disponível para vocês. Aqui é um slide que deixa um pouquinho mais claro onde se encaixa um fundo multimercado de valor relativo. Então, aqui nos quadrantes de cima, a gente tem os multimercados que operam mais de uma classe de ativos. E na parte de baixo, os multimercados que operam uma classe de ativo. Do lado esquerdo, são os fundos multimercado que buscam o beta, né, as direções de mercado, e à direita são os fundos de valor relativo, que dentro de uma classe de ativo estão operando comprado e vendido para extrair o alfa. Então, a gente está aqui nesse quadrante, que é um fundo que opera diversas estratégias, mas todas elas focadas no valor relativo, como um long and short. Então, no final do dia, é um produto que entrega descorrelação da indústria, proteção de capital, porque esse slide aqui deixa bem claro, né, como a gente protege o capital do cliente até em eventos de cauda, porque um produto que ele está sempre comprado e vendido nos mercados, ele fica menos suscetível às grandes oscilações, aos eventos de cauda que a gente vê e vê com frequência aqui no Brasil nos mercados, né? Então aqui a gente coloca em cada uma dessas colunas, a gente tem o Multi 30, o Provectus, e a gente também tem aí o IHFA, que é o Índice de Hedge Funds da Ambima, que aí é um resumo do que é a indústria de multimercados, né? Então, vocês podem ver desde períodos anuais, ali em 2008, e é legal que o fundo passou por esse ano para vocês conseguirem observar que foi uma performance num evento de crise, e até agora nos últimos eventos de crise do Brasil, é um produto que entrega retornos diferentes do que da indústria de multimercados. E aqui não é porque a gente tem bola de cristal ou porque o gestor aí é um cara pessimista e que quando acontecem essas coisas a gente performa. Muito pelo contrário, os maiores drawdowns do fundo foram na greve dos caminhoneiros e no coronavírus. Só que mesmo assim, a gente consegue fechar, depois de um drawdown, dos maiores drawdowns do fundo, a gente consegue fechar aquele período ali de curto, de um mês de performance, ou neutro, ou com retornos positivos. O que isso quer dizer, né? Que quando você tem um cenário que você é menos afetado pelas mudanças aí da noite para o dia de direcionalidade, e ainda consegue, com as irracionalidades do mercado, né, pós aquele evento, que tudo simplesmente muda de lado, ninguém entende o que está acontecendo de verdade, você consegue extrair muito alfa nesses mercados. Então, acho que essa é uma característica aqui positiva do produto e que, quando você vê simplesmente a cota, você não consegue observar. Para vocês terem ideia, eu vou até passar aqui para um slide lá na frente, que é um slide que a gente mostra os drawdowns do fundo. Então, desde 2003 aqui, né, o Neo Multi 30, essa linha verde mais escura, o maior drawdown do fundo em 17 anos foi 3,80. E teve um tempo de recuperação de 10 dias dessas perdas. Então, é um produto que, na história, tem drawdowns menores e recuperações mais rápidas. O segundo maior drawdown do fundo foi agora em março de 20 do ano passado. O fundo chegou a perder 3,70, mas recuperou em 2 dias essas perdas. Então, e fechou aquele mês positivo. A gente até foi aí destaque numa reportagem do Valor como o fundo o multimercado que mais rápido recuperou as perdas da crise de março do ano passado. E aqui, sem juízo de valor, tá? É simplesmente por uma comparação, porque é um estilo de fundo diferente. Se você pegar um Ibiúna, que foi um case de sucesso aí da crise do ano passado, ele chegou a perder, se não me engano, 12%, 11% ali no auge da crise de drawdown, e ele recuperou as perdas em 49 dias, se não me engano. Então, é outro funcionamento, não tem, aqui de novo, juízo de valor do que é melhor, do que é pior.
do que é pior, mas aqui é um produto diferente que entrega retornos e se comporta de maneira diferente a esses eventos de crise. E como que a gente consegue trazer isso em forma de descorrelação frente aos outros produtos, né? Aqui cada barra dessa é um dos fundos, é um fundo do índice de hedge funds da Ambima. E aqui no eixo Y é a correlação que esses fundos têm com o próprio índice. Então, claro, né, aqui os fundos que têm maior peso no índice têm uma maior correlação com o índice, né? Que aqui são os grandes multimercados macros, são os maiores aí da indústria. E quando você pega esse último quartil aqui de correlação, aqui você tem fundos long and short, você tem fundos sistemáticos, você tem fundos quantitativos e você tem os nossos produtos. E a gente continua operando os mesmos mercados do que os multimercados macro que tem mais correlação, mas é porque a gente opera de maneira diferente. E como isso, como é que a gente extrai valor relativo nos mercados que a gente opera, né? A gente opera basicamente 3 books dentro do fundo, que é um book de juros, que a gente chama de curva de juros, é um book de ações e um book offshore. Esses 3 books têm essas dimensões aí, 65% em juros, 25% em ações, 10% offshore. Esses números, eles estão aí para vocês porque eles são uma foto de agora, mas eles são dinâmicos. Claro que não é um dinamismo tão rápido, né? Essas dimensões estão aí há mais de ano. Mas o que a gente está sempre fazendo em comitês trimestrais é reavaliando o tamanho dessas caixinhas, observando sempre o cenário para frente e a performance para trás. Então, o que a gente faz, né? A gente tem ali esses comitês que vão discutir com os gestores responsáveis pelas estratégias o que é retorno esperado para aquele mercado daqui 12 meses. E aqui, gente, não é retorno esperado olhando o cenário macro. Não é porque a gente acha que a bolsa vai subir que é um momento positivo para o book de ações. Muito pelo contrário, o nosso fundo não extrai cenário macroeconômico nas estratégias. O que a gente busca é a especialidade, é o olhar que é muito especialista do gestor em tirar valor relativo daquele mercado e falar, com essa conjuntura que a gente tem agora, você vai conseguir extrair valor relativo do seu mercado? Quais são as oportunidades que você está vendo de capturar valor? Não, são ótimas as oportunidades daqui para frente, então eu espero agregar X% aí de performance no meu book. Agora, olhando para trás, esse cara consegue entregar de fato um Sharpe, né? Consegue entregar o retorno esperado dessa estratégia num mercado que performa? Se a gente tem a combinação positiva dos 2 cenários, né? Que é um mercado que está positivo na visão do gestor e que ele conseguiu entregar performance nesse mercado, a gente pode vir a aumentar essa caixinha. Então, no final do dia, depois de 17 anos de história, o fundo está dimensionado dessa forma porque o book de curva de juros é o book que mais atraiu aí, retornos atrelados a risco, né, no fundo, e por isso a gente está sempre olhando para a composição dessa carteira, tentando maximizar o retorno do cotista e reduzir o risco, claro que sempre sem abrir mão aí da diversificação dentro do produto, para entregar aí um portfólio que tenha melhor fit no final do dia na cota. E só um minutinho, voltando claro. ali para o slide, uma dúvida. Já 2 perguntas, na verdade, né? Manda ver. Uma aí tem o portfólio, né? Que é o retorno, aí seria mínimo mesmo de beta e máximo de alfa, é isso mesmo? E aproveita, então, e põe a tecla SAP aí para a gente e explica melhor para quem não sabe o que é o beta e o que é o alfa. Você falou bastante disso, se puder explicar para a gente. Claro. Então, a fórmula aqui do retorno que a gente coloca é simplesmente porque a gente, quando você fala de risco dentro do fundo, né, que você tem 65% do risco ali naquela caixinha, 25% na outra, ele nada mais é do que o retorno esperado do fundo naquela estratégia. Então, risco e retorno estão sempre andando lado a lado. Então, aqui, o nosso retorno, né, o risco que a gente corre nos mercados, a gente tenta maximizar os retornos que vêm de estratégias que extraem o alfa e minimizar os retornos das estratégias que extraem o beta. E vamos lá, então, para a tecla SAP, o que é o beta, o que é o alfa? O beta é a nomenclatura que foi dada aí para quando você tem movimentos
que acompanham uma classe de ativos, eles acompanham a rentabilidade do mercado, vamos dizer assim. Então, um exemplo aqui de beta em ações é você ter um retorno muito próximo ao Ibovespa. Você tem um beta muito forte. Então, o seu retorno está andando junto com o mercado. Enquanto o alfa, ele é um retorno que ele não depende do mercado para ser extraído. Ele depende muito mais de uma gestão ali minuciosa, em que você consegue arbitrar o valor justo dos ativos no mercado que eles estão dispostos. Então, no final do dia, o alfa é como se fosse um retorno que não depende do mercado, porque a gente sabe bem, né, cenários otimistas, cenários de otimismo, todo mundo ganha dinheiro. Acho que, trazendo para uma linguagem mais cotidiana, é isso. Você captura, quando esse cenário de otimista em que todo mundo ganha dinheiro, é um movimento de beta, que tudo sobe porque tudo está subindo. Agora, para você conseguir extrair dinheiro num mercado através de alfa, você precisa ter ali uma análise muito mais minuciosa e que você, independente se o mercado está otimista ou pessimista, você consegue extrair dinheiro. Porém, tendo ali outros olhares, um olhar de maneira diferente do jeito que você opera o mercado. Então, no fim do dia, acho que o alfa é o retorno que você consegue trazer para uma carteira que independe do cenário macroeconômico, se existe otimismo ou se existe pessimismo. Então, você não está jogando conforme a manada, né? O beta, e assim, não tem aqui juízo de valor, de novo, entre ganhar dinheiro com alfa e beta. Os dois são positivos. Acho que no final do dia a mensagem é: as duas formas de ganhar dinheiro são positivas. Agora, o gestor que extrai o beta, e tem muitos gestores que fazem isso muito bem, são aqueles caras que estudam o mercado, vislumbrando os movimentos macroeconômicos, se a bolsa vai subir, se a curva de juros vai subir ou descer. Então, esse cara, ele é mais preparado para entrar no mercado e capturar esse valor antes dos movimentos acontecerem. E aí, por isso, ele pega esse valor dos movimentos direcionais. O cara é especializado em ter esse ponto de vista. A gente é especializado em ter posições e ganhar dinheiro em estratégias que independem da direção do mercado, que vão muito mais ali por dentro de o que é o valor justo dos ativos e por que o mercado está precificando eles de forma errada. Não sei se ficou claro. Ficou. Aí, assim, para mim, né, até acho simples entender esse tipo de estratégia nas ações, que seria ali o long and short, né? Então, acreditar, por exemplo, que uma determinada empresa X vai performar melhor do que o índice, por exemplo, né, que o índice Bovespa. Então, independente se a bolsa vai subir ou cair, né, se subir a ação, se essa determinada ação subir mais que o índice, você ganha dinheiro. Se a bolsa cair, se essa ação cair menos que o índice, você ganha dinheiro. Ok, para mim aí é fácil de entender. Mas fica um pouco mais complexo, talvez, de entender como vocês fazem isso via juros ou via moeda. Como é que você monta uma operação dessa, né, de alfa dentro de juros e moedas? Não, legal. Vamos entrar por dentro dos books, então, que eu vou deixar isso bem detalhado, né? Aqui no book de curva de juros, como se extrai valor relativo no book de curva de juros? De maneira simples, você opera as inclinações da curva de juros. Então, para você extrair o valor relativo, você está sempre ali tendo que ficar comprado e vendido, como você bem ali assimilou ao mercado de ações, está sempre ficando comprado e vendido naquela classe de ativo. Para o mercado de juros, quando você fica comprado e vendido naquela classe de ativo, você está basicamente mexendo com o formato da curva, né, com as inclinações da curva de juros. Então, o que aqui significa? O que significa operar as inclinações? A gente está sempre observando aqui os mercados mais líquidos de curva de juros. E a gente opera basicamente ali o mercado da curva pré, né, a curva de juros pré-fixada aqui no Brasil, que é através do contrato de DI futuro da B3, e a gente opera no final do dia o tamanho e o período, né, o tempo dos ciclos de alta e baixa de juros.
Então, a gente aqui opera, né, esse gráfico é totalmente ilustrativo, né, do que a gente faz. A gente está sempre operando os vértices de janeiro 22, janeiro 23, 24, 25, 27 e 29, que são os vértices mais líquidos da B3. E o que a gente faz para extrair o valor relativo? A gente aposta no formato que essa curva tem dentro desses pequenos trechos. Então, olhando ali de 22 para 23, e aqui a gente coloca como exemplo, né, a curva verde é como ela estava em 31 de março de 20, e a curva aqui caramelo de 17 de abril de 2020. Então, você vê que com o passar do tempo, você tem aqui as mudanças de juros, elas mudam o formato da curva. E que essa curva de 22 para 23, ela era mais inclinada e ela passou a ficar menos inclinada. O que significa? Que o janeiro 23 caiu mais do que o janeiro 22. Então, ela tinha esse formato, ela passou a ter um formato menos inclinado. Então, a nossa especialidade é para esses pequenos trechos da curva, que ali tem um ano, né, 22 com 23, 23 com 24 e assim por diante, operar o que vai ser a direção dessa inclinação. Então, a gente está sempre jogando aí, tendo os nossos cenários de inflação, tendo os nossos cenários fiscais, os nossos cenários de juros, a gente está entendendo o que o mercado precifica de alta, dos ciclos de alta e baixa de juros, e o que a gente acha que é mais factível e o que vai acontecer na realidade. Então, aí a gente fica jogando com essas inclinações do mercado na curva pré. E como eu falei, né, a gente tem predominância em valor relativo. Então, a gente tem mandato para fazer direcionalidade, para apostar também nos movimentos paralelos da curva. Mas a gente limita a exposição a risco nessas estratégias direcionais a 2 PLs do fundo, para a gente realmente entregar o maior retorno vindo de estratégias de inclinação. Ficou claro? Então, voltando ali na curva, né? Então, aqui, né, dando esse exemplo, se você tivesse, então, bom, para montar ali essa operação de alfa, você talvez estaria vendido lá né, apostando na queda de janeiro 23 e estaria na alta de 2022. Seria algo assim, aí como uma se movimentou mais que a outra, você teria ganho dinheiro. Seria... É mais ou menos, isso depende... Ideia. Claro, sempre vai depender se você está comprado em inclinação, que significa que você acha que vai inclinar mais, ou você está vendido, que significa que você acha que vai inclinar menos. Para você montar uma posição de inclinação, é justamente isso. Se você acha que vai aumentar a inclinação, você está achando que o janeiro 22 vai cair e o janeiro 23 vai subir. Não necessariamente os dois se movimentam no sentido correto. Pode ser que os dois subam, mas a gente acredita que o janeiro 23 vai subir mais do que o outro. Seguindo o mesmo exemplo que você falou aqui do mercado de ações. Você faz a empresa um papel contra o Ibovespa, você ganha dinheiro se os dois sobem, só que o papel sobe mais do que o Ibovespa. Então você ganha justamente o que o papel subiu mais que o Ibovespa. E se o Ibovespa cai e você está comprado na ação que subiu, você ganha ainda mais dinheiro. Importante falar que nessas operações aí que você faz o valor relativo, que está comprado e vendido, quando você tem movimentos paralelos do mercado, ou movimentos totalmente direcionais, você não costuma perder dinheiro, porque o que você está comprado e o que você está vendido está andando paralelamente. Então, você consegue realmente extrair o valor relativo de o que um é melhor do que o outro ou pior do que o outro. Então, a gente monta as posições simplesmente vendendo um vértice e comprando o outro. E, desculpa, o próximo slide de novo, você colocou que o limite de exposição, aí seria exposição direcional, seria 2 PL do Isso, fundo. Exato. Tá? Então, fazendo aí um net, né, somando todas as compras e vendas, a gente só pode ficar 2 PLs no net comprado ou 2 PLs net vendido na taxa. Então, né, aí também acho que traduzindo um pouco isso, ver se eu estou correto, que vocês fazem, a maioria dessas posições são em mercado futuro. Né? Então, vocês conseguem fazer operações que seriam equivalente financeiro alavancado, equivalente a 2 patrimônios líquidos do fundo. Exatamente. Né? E isso
considera-se uma alavancagem relativamente pequena, porque os movimentos realmente não são tão grandes e isso não provoca uma volatilidade muito grande no fundo. É isso? Exato. E até porque as posições direcionais, elas estão sendo sempre acopladas ao restante do portfólio que está nas inclinações. Então, você pensar que você está 2 PLs net comprado ou net vendido, né, depende dos outros movimentos relativos da curva para ver uma exposição de risco total. Mas para nós, esse 2 PLs, que é realmente exatamente o que você falou, né, é a exposição, quanto você consegue trazer de retorno ou perda para o portfólio com movimentos pequenos ali da curva de juros. Então, você faz essa alavancagem, mas dado o perfil de movimento ali do mercado, você não estaria se expondo tanto a risco na nossa leitura. Então, por isso, dado o perfil de volatilidade do produto, essa é uma posição que se encaixa muito bem ali num limite de posição para o direcional. Então, esse daí seria o book de estratégias beta, né? Agora, estratégia Exato. alfa teria o PL seria um PL 0, no caso, ou não? Porque você está comprado e vendido, seria não, como se fosse, ou não? Não, porque você acaba para você ficar comprado na inclinação, né? Você está sempre pensando o quanto a inclinação vai andar. Acho que o ativo objeto passa a ser outro, né? Não é mais os juros, passa a ser a inclinação. Então, você pode ter uma operação que é um PL, vamos dizer, 2 PLs comprado num vértice, 2 PLs vendido no outro, você passa a estar 4 PLs na inclinação. Então, aí é uma outra leitura do que... E aqui a gente não tem um limite, né? Porque está tudo sendo... você está sempre olhando para aquele movimento, e aquele movimento tem se aquela inclinação anda de um jeito, a inclinação sequente vai andar de outro. Então, porque uma coisa está querendo ou não interligada na outra através de um vértice. Então, os movimentos, o entendimento do formato da curva, que é o principal aqui, para você balizar o que é de verdade o risco que você está correndo. Então, é um pouco complexo, falando assim, ainda mais mostrando um gráfico que não está nem com valores atualizados e que tem muita figura, mas no final do dia, quando você está montando uma operação direcional, você está buscando ali o movimento paralelo do mercado e não o formato da curva. Então, acho que a mensagem principal desse book é que é um book que performa independente se a gente tem aí uma alta relevante de juros ou uma baixa relevante. Uma baixa relevante. Então, você perguntar, Tarek, vocês capturaram valor igual todos os gestores macro capturaram agora no fechamento da curva de juros ali de 15% para 2%. A gente capturou, mas não no fechamento paralelo da curva, mas na mudança de formato da curva que aconteceu. Então, é uma outra forma de você capturar valor. Então, acho que se eu puder dar sequência aqui, né, acho que o book de ações é um pouco mais direto e o pessoal tem mais costume de enxergar essas operações, mas acho que o que vale salientar aqui é que a gente, de novo, né, tem mandato para fazer direcionalidade e o dimensionamento é mais focado ali para o valor relativo e a gente tem 3 caixinhas de valor relativo aqui dentro do book de ações. São 3 caixinhas long e short. Uma delas opera a estrutura de capital, que é quando dentro de um mesmo grupo empresarial você compra a ordinária, vende a preferencial, ou você compra a holding e vende a operadora daquela empresa. Então, é uma operação que é long e short, mas dentro da mesma empresa. Então, você tem um risco muito reduzido aí, porque as empresas, os papéis tendem a andar de maneira muito semelhante. Então, a gente tem essa caixinha de estrutura de capital, a gente tem a caixinha de intrasetorial, que então a gente está fazendo comprado e vendido dentro de um mesmo setor. Então, por exemplo, dentro de bancos, você compra Banco do Brasil e vende Bradesco. No final, você quer extrair o valor relativo, o valor que Banco do Brasil tem aí em relação ao Bradesco. Você passa para o intersetorial, que é a nossa terceira caixinha, é quando você está comprado em um setor e vendido em outro setor. Acho que isso é bem simples de entender, mas acho que o nosso diferencial aqui
é que a gente faz essas operações olhando o micro das empresas, olhando por que essa empresa está descontada frente ao par dela. O que aconteceu com esse setor que machucou ele, que ele está desvalorizado frente a um outro setor que tem receitas ali, base de receitas muito parecidas. Então, a nossa leitura aqui é muito micro nas nossas posições. Porque se você for pensar, né, esse book intersetorial que você faz long and short, você também pode operar comprado num setor que cai e vendido num setor que sobe. O risco de dois setores distintos, ele é muito diferente. E o que a gente costuma fazer é fugir desses riscos que trazem aí uma exposição maior para o portfólio. A gente busca casar os riscos até dos setores. Então, a gente opera setores que são aí diferentes, mas que têm aí uma correlação muito relevante. E ali, explorando o micro das empresas, porque que há o desconto entre esses dois setores, entre essas duas empresas de setores diferentes. Então, de novo, né, é um tipo de operação que foge de cenário macroeconômico. Ali no intersetorial, a gente não vai fazer, agora o momento é comprar empresa comoditizada e a gente acha que o dólar vai cair, então vamos vender as empresas aí que têm receita dolarizada. A gente não faz isso, a gente não faz trade macro dentro dos setores que a gente opera. A gente está sempre olhando o valor relativo. O macro, para nós, o direcional vai capturar. Então, aquele 1/4 direcional são empresas que a gente vê que estão muito descontadas, que muitas delas a gente tem aí a posição long and short e que a gente decide ficar comprado ou vendido nessa empresa de maneira direcional, mas ali é uma caixinha menos relevante dentro das outras operações long and short. Passando para o último book, que é o book offshore, aqui vai ficar um pouco mais claro como é que a gente faz isso em moedas e juros. Acho que moedas e juros por si só, elas já são operações de valor relativo. Porque quando você compra uma moeda, você está, na verdade, comprando uma paridade. Você compra uma e vende a outra. Quando você faz juros lá fora, a mesma coisa. Você está sempre ali fazendo os juros de um país contra juros de outro país. Então, você pode fazer aqui juro do Brasil contra outro país. Toma um juro nos Estados Unidos e aplica um juros na Europa. Então, as operações por si só já são de valor relativo, mas a gente vai além disso no valor relativo. A gente busca operar países que têm dinâmicas muito parecidas, dinâmicas microeconômicas ali dos países muito, muito semelhantes. Então, por exemplo, aqui para vocês, acho que dólar real, Estados Unidos contra Brasil, é um exemplo de operação que para nós não agrega valor relativo, porque são dois países com dinâmicas muito diferentes, que existem diversas outras coisas que interferem no produto ali, na paridade dos papéis. Então você tem aí cenários políticos, fiscais, a diferença ali de juros dos dois países, além de todas as outras diferenças que a gente tem com a outra economia. Se você olhar o patamar de juros que o Brasil trabalha, é totalmente diferente do patamar de juros que os Estados Unidos trabalham. Então, essa para nós é uma operação que foge de valor relativo. Uma operação de valor relativo para nós é quando você opera euro contra um franco suíço, que são ali duas economias desenvolvidas, duas moedas, né, de mercados desenvolvidos, com dinâmicas de investimento muito parecida, economias que têm ali uma mesma base, né, as famílias têm um gasto relevante dentro da economia. Então, acho que a cabeça aqui é casar os riscos dos países. Então, hoje, para capturar, por exemplo, o valor do real, que a gente acha que está muito descontado frente às outras moedas, a gente opera Brasil contra a África do Sul. A gente tem uma operação comprada no real contra o rand sul-africano, porque a África do Sul é um país que tem riscos políticos semelhantes ao nosso. Ela tem, os dois países não são investment grade pelas agências aí de rating. Os dois países, toda a injeção monetária ali, né, injeção de dinheiro que fizeram na economia no ano passado, fizeram com que os dois países tivessem uma relação de dívida PIB muito parecida nesse momento. Então, são dinâmicas que colocam os países no mesmo patamar, em termos microeconômicos, e que você consegue olhar para as distorções de preço das moedas e entender se elas fazem sentido ou se elas não fazem sentido. E na nossa visão, o real se desvalorizou frente ao rand sul-africano da mesma forma que se desvalorizou frente ao peso chileno, ao peso mexicano,
mas a dinâmica da África do Sul é muito diferente da dinâmica do México e do Chile. Acho que são países mais desenvolvidos do que nós e do que a África do Sul. Então, a gente busca extrair o valor relativo dessa forma. Juros, a mesma coisa. Operar ali juros em países que têm dinâmicas muito parecidas. E a nossa especialidade é realmente ver ali o ajuste fino, o que é o grande potencial de ganho dentro ali das pequenas divergências que abrem entre essas economias parecidas. E a gente coloca petróleo aqui como uma commodity que a gente opera, porque a gente acompanha aí dentro do G10 e desses outros 5 países, alguns países que têm aí uma dinâmica muito dependente de petróleo, que é o caso de Colômbia, Noruega, Canadá. Então, a gente tem a operação de câmbio ali de Canadá contra dólar canadense contra coroa norueguesa, que são países exportadores de petróleo, então tem uma dinâmica parecida. Então, a gente foi desenvolvendo esse acompanhamento muito fino do que é o mercado de petróleo por causa desses países, e hoje em dia, acho que o nosso know-how foi tão a fundo que a gente tem algumas operações de valor relativo também no petróleo. Então, de maneira geral, né, voltando aqui para o dimensionamento do fundo, se você olhar para as 3 caixinhas, a gente extrai valor relativo nas 3. Então, até brinco que é como se fosse um grande long and short, só que em mercados distintos. Então, essa é a nossa especialidade, é isso que o fundo entrega. E como é que a gente olha para o risco do produto, olhando o fundo como um todo, né? Acho que a gente tem um olhar para risco muito atento, e isso está claro tanto nos nossos drawdowns ali, no que é a perda do fundo, também como nesses 17 anos de história que o fundo tem, com performance aí positiva em todos os anos. Mas acho que a mensagem aqui é que a nossa métrica de risco é diferente da métrica mais usada pelo mercado, que é o VaR e o stress, usado pela maior parte dos fundos. A gente usa o CVaR, ou o Expected Shortfall. O que o CVaR tem de diferente das outras métricas? O CVaR, ele olha justamente a cauda da curva ali de retornos esperados. Então, é como se a gente pegasse, né, a nossa carteira atual, estressasse ela para os piores eventos que a gente tem aí na história de 2 anos e meio para trás. Então, a gente pega ali, em 2 anos e meio, o que seria o pior momento para o fundo, e ver o que seria ali a média das perdas dos 12 piores eventos. Se essa média de perdas desses 12 piores eventos ali de 21 dias for maior do que 4,5%, a gente reduz o risco. Então, isso é uma métrica ali para balizar o que é uma perda esperada do fundo numa janela de 21 dias. Então, a gente está fazendo esse dimensionamento sempre pensando aí em minimizar a perda permanente de capital, tendo sempre como um olhar ali o que pode ser um drawdown esperado do produto. Então, acho que 4,5% é o limite para nós que a gente tem conforto em perder numa janela aí de curto prazo. Então, por isso a gente tem esse limite. A mensagem que fica é que em 17 anos do fundo, a gente nunca teve um drawdown maior do que 4,5%. Então, isso mostra que a gente realmente respeita essa métrica e que ela conversa muito bem com o nosso modelo de gestão e controle de risco. Então, falar um pouquinho dos gestores, né? Quem faz esse trabalho dentro do fundo, o Mário Schausch é o gestor. Oi, desculpa. Só para finalizar da estratégia do fundo, uma dúvida que depois me surgiu aqui. O book long and short, quem toca ele hoje é o pessoal da Argo, é a mesma carteira da Argo, ou são independentes? Não, quem toca é sim o time da Argo. Então, o time da Argo é esse time aqui que está do lado direito, que é o Augusto Lange, que era o CIO da Argo, né, sócio fundador da ANEEL. Então, o que a gente faz aqui, o time da Argo, eles têm a estratégia long and short deles, e a gente faz uma réplica matricial para esse book de ações. Então, são ali não vou dizer as mesmas posições, porque essa réplica matricial ela pode ter posições que entram maiores ou menores, dado o perfil de risco desse fundo, né, e o tamanho de risco que a gente tem dentro dessa caixinha de ações, mas sim, é a estratégia do Argo long and short aqui dentro do fundo, e as outras estratégias são tocadas pelo Mário, que é quem toca juros e offshore. Os dois, tanto o Augusto quanto o Mário, são caras que trabalham junto há mais de 20 anos,
são sócios fundadores da ANEEL. O Augusto teve essa passagem aí por outras casas, mas está de volta aqui dentro. Então, são caras que fazem a gestão do fundo há 17 anos. O Augusto, nos 10 primeiros anos que ele passou na ANEEL, ele tocava esse book e trabalha com o Mário desde o Banco Patrimônio. Então, são dois caras que têm uma sinergia ali, uma liberdade, né, na discussão, na montagem de posições, uma parceria muito forte, e tem debaixo deles ali o time sempre auxiliando eles nas tomadas de decisão, né? O Mário tem aqui um analista pleno, sênior, trabalhando junto com ele, sempre nas análises e na montagem de posição, e um analista júnior, e a nossa equipe macroeconômica, composta pelo Luciano Sobral, nosso economista-chefe, e a Laura, analista que trabalha junto com ele, estão sempre respaldando o Mário aí em todo o cenário de inflação, fiscal, cenário político brasileiro. Vocês imaginam como isso tudo mexe na curva de juros, né? Então, a gente tem um olhar muito minucioso para todas essas métricas, e também está sempre acompanhando os outros países aí que a gente tem globais na nossa carteira offshore, para a gente saber exatamente o que está acontecendo naqueles países para montar as nossas posições. E o Augusto tem debaixo dele, eu gosto de falar, ele tem 2 braços direito aqui, ele tem o Daniel Salomão e o Guilherme Camacho, que são caras que trabalham com ele há mais de 10 anos, inclusive um deles estava lá, começou a estratégia long and short de ações na ANEEL e não largou o Augusto desde então, trabalha com o Augusto há 17 anos, e os dois aqui fazem parte da gestão ali, montagem de posição junto com o Augusto, que no final do dia é o responsável por tocar o portfólio. E eles têm aqui, esse time até aumentou, a gente contratou mais 2 pessoas de análise aqui, e a gente tem também um trader ali focado, porque operar long and short tem um operacional muito forte, né? Você tem ali que ter todo o aluguel de ações das empresas, então é um time que requer ali mais equipe operacional. Então, acho que, final da mensagem, eu não vou nem me estender ao nosso outro produto, acho que fica para um segundo papo, mas acho que a mensagem principal é isso, né? Uma casa que, apesar de ter ficado dentro das cavernas, né, está aí rodando há 17 anos, tem um time muito bem equilibrado e equipes de gestão 100% focadas naquilo que elas sabem fazer. Então, não existem distrações aqui para os gestores, porque a gente quer realmente que eles fiquem focados no produto deles. Um fundo que entrega retorno de maneira diferenciada. Se você pensar numa alocação aí de fundos multimercado, né, numa carteira de multimercado, a maioria das pessoas no Brasil está concentrada ali nos grandes aí queridinhos da indústria, ou em multimercados macro, que capturam valor que, no final do dia, você está só diversificando através de cabeças ali, diversificando gestores, mas todos agregam valor para o portfólio através de beta. Então, trazer o nosso fundo para uma carteira de multimercado ainda traz uma diversificação em forma de como extrair dinheiro do mercado. Acho que essa é a grande mensagem, esse é o nosso diferencial. Então, eu espero que isso faça sentido para vocês, né? A gente tem aí a estratégia mais alavancada em breve surgindo também, então ela tem um retorno atrelado ao custo do fundo, né, de 2,20, até mais atraente para o investidor, claro que sempre é adequado ao perfil de vol de cada cliente, mas acho que a mensagem que fica é que é um produto aí com 17 anos de história, drawdowns curtos e rápidos, e que a gente faz isso há muito tempo, aí estamos na carteira recomendada do Private do Bradesco, tá? A gente tem o Itaú como nosso maior cliente, inclusive o Provectus era uma estratégia exclusiva do Itaú, que a gente conseguiu quebrar essa exclusividade agora na virada do ano e está conseguindo passar a vender no varejo. Então, são parcerias longevas que a gente tem aqui dentro e a gente espera que possa ter essa parceria com vocês também aí no futuro. Então, desde já coloco a gente à disposição aí para qualquer coisa que vocês precisem. Se quiserem falar com a gestão, às vezes eu falo demais aqui também, os gestores costumam ser mais objetivos, então eu coloco o time da ANEEL aí à disposição de vocês. Ok, muito obrigado aí pela explicação aí do fundo, sobre contar aí para a gente da casa, né? Eu acho que realmente é muito bom entender melhor, né, a estratégia, entender né, como funciona, porque se não é vocês explicando, fica difícil realmente a gente saber, né, dessas diferenças. Ô, Bruno, tem alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Eu acho que está bem explicado. Eu acho que
É um fundo muito bacana, realmente não conhecia a fundo e gostei bastante. Que bom. Então, acho que é isso, pessoal. Então, a gente precisa agora marcar um outro dia para falar sobre os fundos de ações, né? Acabou não dando tempo, o tempo voa. Tempo voa, ainda mais com um cara que fala como eu. Mas, assim, gente, de verdade, estamos 100% à disposição. Depois a Bia manda os materiais para vocês. Surgindo dúvida, manda mensagem. Se a gente não souber responder, a gente chega no gestor, fala, por que isso, por que aquilo, e a gente vai aprofundando vocês. Acho que é muito importante vocês terem esse conforto e entender de fato a estratégia, conhecer o gestor, conhecer nosso economista, para, alocar. A gente sabe muito bem como é que é lidar com o cliente, e a gente lida bastante com pessoa física também, então o trabalho de vocês a gente sabe como é. Então, a gente está aqui à disposição para atender vocês, os clientes de vocês, o que vocês precisarem, a gente está aqui, tá bom? Tá joia. Muito obrigado, Tarek. Obrigado, Rafael. Obrigado, Bruno. Obrigado, Natália. Valeu, um abraço para vocês. Prazer. Bom fim de semana. Obrigada, pessoal. Bom final de semana.